Bom, amigos do programa Visão Empresarial, vem aí uma grande oportunidade de negócio. Negócio para você, para sua empresa. É a CDL Araguari, grandes parceiros, FIENG, a CIA, Sindicato do Vestuário. Então, assim, é parceria boa. Quando tem CDL, seus grandes parceiros, você pode saber que tem coisa boa vindo para a cidade de Araguari. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho apresentando a Antônia para vocês, porque ela vai nos dar aí uma notícia fantástica. Então, fique ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, meus amigos, e como eu disse, oportunidade de negócio. E olha só, quando fala em oportunidade de negócio, tem CDL, Totó. Que coisa boa, né? Início do ano, com uma parceria fantástica com a nossa querida cidade de Uberlândia, tão próxima, e fazendo aí, trazendo, na verdade, oportunidade de um bom negócio já para o empresário araguarino. Pois é, Cláudio, nós tivemos aí a oportunidade de estar lá com o Antônio, com o César. Eles estão organizando aí essa feira da moda, né, que é do calçado vestuário, que será realizada lá no Centro Convêncio de 29 a 31. E ninguém melhor do que a Antônia, que está organizando o evento, para estar falando e convidando aqui, né, os nossos empresários do setor e toda a população também, né, para conhecer essa feira que é fantástica. Eu estive lá ano passado e a gente estabeleceu essa parceria no sentido de estar integrando com todas as entidades locais e também, por que não, de Uberlândia regional. Né? Fortalecer. Fortalecendo, né? É isso aí. Agora, Antônia, quando fala em moda, em roupa, em sapato, a mulherada fica toda ligada. Eu tenho certeza que agora muita gente falou assim, não, fica todo mundo caladinho que vai falar alguma coisa de moda ali, eu quero saber o que vai acontecer. Gente, é a 4ª edição da Feira da Moda, que vai acontecer em Uberlândia agora no final do mês, como o Totó falou. E a Antônia é uma das organizadoras que está trazendo para nós aí essa grande novidade, essa oportunidade, na verdade, para o industriário de Araguari, mas também para o lojista que vai levar, né, o varejista aí, para o consumidor final. Muita novidade boa para o ano de 2013. Então, o objetivo de uma feira é sempre trazer novidade, né? E assim gerar negócios. E a 4ª Feira Moda, ela tem como objetivo o quê? Levar os expositores dos setores de calçados e também vestuário e acessórios, quer dizer, quem fabrica ou então quem representa, né? Para poder lançar, mostrar o que tem de novidade da coleção outono e inverno para os lojistas. Por quê? Porque os lojistas precisam saber e já repor o seu estoque com antecedência. O que vai usar, como é que vai ser a coleção, quais são as cores, quais são as tendências, né? E a indústria já tem tudo isso preparado. Prontinho. Prontinho. Então, assim, é uma oportunidade para o lojista conhecer, já fazer seu pedido, né? Porque é muito mais fácil o lojista participar de uma feira em Uberlândia do que ele se deslocar para São Paulo ou então para o Rio de Janeiro, para as grandes capitais, porque tem o custo de deslocamento. E a nossa feira não deixa nada a desejar. Então, a gente recebe lojistas de toda a região, de Uberaba, de Araguari, de Ituiutaba, de Patos de Minas, de Paracatu, de outros estados, aqui, estado, né, cidades vizinhas do estado de Goiás, de São Paulo. Então, é uma feira bem completa. E a mulherada fica louca mesmo, né? Porque tem gente que vai lá para conhecer as tendências. É uma feira voltada para o lojista, né? Não é uma feira que você pode comprar no varejo, né? Você tem que comprar no atacado, mas para quem quer conhecer o que vem por aí, não vai ficar, não pode perder. Com desfiles o tempo todo. Então, uma novidade dessa feira agora é o desfile. A gente vai fazer um showroom, né, com as modelos desfilando a indústria da moda do calçado. Então, as indústrias de calçados de Uberlândia vão estar lá mostrando as tendências do outono e inverno em calçados. E alguns expositores que quiserem, né, fazer o seu desfile, já contrataram essa empresa e vão estar lá mostrando. Porque, às vezes, você vê a roupa na vitrine, você vê o sapato, mas se você vê no manequim desfilando, é diferente, né? Então, assim, tem essas novidades também. Fora que no centro de convenções tem uma estrutura muito completa para atender todo mundo, né? Então, você está ali no centro de convenções, você pode descer, você tem o Center Shopping, que é o complexo. Se quiser ficar hospedado, tem o hotel. Então, a cidade, ela tem essa estrutura para receber bem, né? Todo mundo que vá até a feira e que quer ficar os 3 dias. Pertinho aqui de Araguari, quem é de Araguari pode ir e voltar todo dia. A estrada tá uma beleza, então não tem problema, né, Antônia? Agora, Totó,
é realmente assim uma oportunidade fantástica para a indústria de Araguari, indústria de calçado, indústria de confecção. É o momento do empresário levar o seu produto para ser conhecido, né, por outros empresários, por outras empresas que estão ali participando. Então, é uma excelente oportunidade de negócio. Exatamente, Carla. E por isso é que nós convidamos você, que faz parte aí da mídia que hoje está levando aí a toda a nossa comunidade as notícias de primeira mão. Então o Canal 15 hoje é um veículo de comunicação imediata, todo mundo assiste. Então fica já de novo o convite, né, das entidades, toda a CDL, as entidades parceiras, né, porque nós estamos aí trabalhando nessa união fortalecida, agora com a união também com o pessoal de Uberlândia, né? E a gente agradece a presença aqui da Antônia. E gostaria muito, Cláudia, que as pessoas de Araguari tivessem lá, principalmente quem fabrica, né, no setor de calçado, de vestuário, para que pudesse participar, porque é um momento, né, de valorizar a nossa indústria, né? E mostrar que nós temos bons produtos de qualidade, né, Cláudia? Excelente. E também os lojistas, para já estar de olho na tendência e fazer também a sua programação de reposição de estoque. E às vezes o lojista, ele sai aqui de Araguari, ele vai para São Paulo, né, para participar aí de desfiles, de feiras, e agora ali, gente, está aqui pertinho, né, Antônio? Uberlândia está ali. E aquele lojista, a pessoa do setor de indústria que quiser participar da feira, ainda tem como? Tem stand ainda para ser vendido? Então, a gente está com os últimos estandes a serem comercializados, então ainda tem, só precisa entrar em contato com a agência, né, para poder fazer a reserva. E é muito simples, porque às vezes o empresário pensa, nossa, eu vou participar de uma feira, vou ter um custo muito alto, e na verdade isso é um mito, né? As feiras têm um custo alto, as feiras que acontecem nas grandes capitais. Em Uberlândia, como a gente está trabalhando aí com várias parcerias, o custo ele é muito baixo, a gente entrega o stand já todo pronto, com a marca, é só ele levar o seu produto, que é o calçado, ou então as amostras do vestuário. E é importante, igual o Totó falou, porque assim, a gente sabe que Araguari, região, tem várias indústrias que fornecem, às vezes, para o Brasil inteiro, e que às vezes está ali no seu cantinho. Então é um momento de expor, porque lá a gente tem expositor de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Uberaba, de Uberlândia. Então é oportunidade de fazer relacionamento também, de conhecer novos representantes que podem representar a marca, né? É negócio o tempo todo. Né? O próprio CDL com as outras entidades vai ter um stand lá para poder estar se relacionando, porque hoje o marketing de relacionamento ele é muito importante também. Né? Fala para nós, Antônia, algumas das marcas que estarão presentes na feira, vamos falar. Então, já tem várias marcas, né? São mais de 100 marcas presentes. A gente tem a Converse, tem a Olímpicos, tem a BBC, a gente tem a Piccadilly, tem a Bottero. Da marca de vestuário, a gente tem a New Ney com a camisaria de Uberaba, a gente tem a Lily's Closets, a gente tem a Sufabril, tem a Rattan, tem a Via Arte. É muita coisa, não dá para falar tudo. Então tem vários estilos, né? Tem desde o esportivo, o infantil, o adulto, o masculino, o feminino. Então é uma linha completa para o lojista realmente conhecer todas as tendências e repor seu estoque. Olha aí, é uma oportunidade fantástica de negócio. Agora, Totó, é muito bom reforçar o convite para que o setor de indústria de Araguari realmente participe e a população vá lá participar, conhecer, saber quais são as tendências aí, né? Porque a moda muda muito, tem muita novidade boa vindo por aí. É isso mesmo, Cláudia. Então, as pessoas que estiverem interessadas, nós estamos fazendo uma divulgação aí no Corpo a Corpo, e a CDL está à disposição. Se alguém ainda quiser colocar algum stand, quiser participar, levando seus produtos, aí nós já temos aqui estabelecido uma parceria, inclusive com você, né, Cláudia, que está nos ajudando nessa divulgação. E a gente está à disposição desses empresários e, novamente, a gente reforça esse convite, que é um momento oportuno para as pessoas estarem marcando a sua presença e fazendo o seu relacionamento, né? E eu acho que Araguari não pode ficar de fora de uma feira desse porte, né? Então é por isso que nós fomos buscar a parceria lá com
com o sindicato, né, dos calçados e agora também junto com a parte de vestuário. Eu acho que é um momento que as pessoas devem aproveitar, que é um momento especial, uma oportunidade muito boa, porque nós estamos aqui muito próximo e Uberlândia hoje é uma cidade que nos acolhe muito bem e a gente tem como a Antônia disse, nós vamos ter lá, as entidades de Araguari vai ter um ponto de referência, então nós estaremos lá para dar suporte também, marcando presença e orientando os nossos parceiros, amigos, né? E fazendo o sucesso do lojista de Araguari. Exato, e também o Canal 15 documentando isso tudo lá, né, Cláudio? Porque o lojista que for para lá, é lógico que ele vai ter o momento dele da divulgação, né? Então, acho que é um momento especial que os nossos, as pessoas de Araguari que fabricam, que têm esse portfólio na área de calçado e na área de vestuário, não percam essa oportunidade, né? E eu tenho certeza que a indústria do vestuário e do calçado de Araguari não vai fazer feio, vai fazer bonito. Vai todo mundo participar e fazer um sucesso total. 29, 30 e 31, Center Convention. A partir de que horário, Antônia? A feira começa às 10 e vai até às 20 horas. E lembrando que a entrada é totalmente gratuita, né? É só chegar, fazer o credenciamento, pode levar a família inteira, que vai ser muito bem recebido lá. Com toda certeza, gente. Parabenizar a CDL por mais essa parceria, Totó. A você, Antônia, também, viu a oportunidade que está trazendo aqui para a nossa cidade, para o nosso setor de indústria. E é isso, gente, é uma oportunidade de negócio fantástico, que pertinho, né? Estrada boa, então é muito tranquilo. Você vai e volta com a sua família para conhecer essa bonita feira. E você, empresário, fazer aí, né, o seu network, você buscar aí novas parcerias, que isso é muito importante para o crescimento, para o fortalecimento da nossa indústria. Então aí, é a dica super fantástica da CDL para você, nesse início de ano, para você já começar bem, já fazendo aí, né, bons negócios. Obrigada, viu, Antônia, pela sua participação. Eu que agradeço e mais uma vez convido todo mundo, porque a feira não é de Uberlândia, igual o Totó falou, é uma feira regional. Tem gente de Porto Alegre, de São Paulo e, por que não, de Araguari, que é aqui do lado. Né? Exatamente. Está aí uma grande oportunidade, né, presidente? Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Cláudio. Obrigado também a Antônia e o meu abraço a todos aí que estão organizando o evento. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E nós vamos encontrar com você lá na feira, porque eu tenho certeza que você vai participar. Vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho com o programa Visão Empresarial.